agora para a sequência de 3 questões com o mesmo textão base. Presta atenção que eu vou ler uma vez, depois vou só relembrar os pontos importantes. 2022. Analise as informações e as figuras a seguir e responda à questão. Em uma construção antiga, na fachada de entrada para as escadarias é possível observar um arco com formato parabólico apresentado na figura 1. Está aqui, ó. Aqui o arco, forma parabólica. O arco dessa fachada pode ser modelado por uma função definida pela expressão a seguir. O que significa modelar? Significa que essa função pode representar os pontos desse arco. Se você colocar aqui um eixo x e colocar aqui um eixo y, ó, voilá. Cada vez que jogar um x aqui, o y você calcula por essa função. Essa função modela certinho esse arco aqui, ele falou. Na figura 2 está representado o projeto de construção dessa fachada. No plano cartesiano, ó, XY, aqui, ó, XY, origem, XY. O arco da parábola corresponde à parte superior da fachada de entrada, essa aqui, que é parte do gráfico da função quadrática. Lembrando que função quadrática é o quê? Isso, segundo grau. Função quadrática é o mesmo que função de segundo grau, definida por f de x. Tá? Aí tem aqui esse gráfico, a gente vai usar muito ele nas 3 próximas questões, tá? Que é esse mesmo texto base, ainda é o mesmo texto base. O texto base vem até aqui, ó. Ele vem daqui até aqui. A partir daqui que é novo, que muda em cada questão, tá? Considere que os pontos O e B, que observe que eles são, ó, são os pontos em que o gráfico corta o eixo x. Isso aqui a gente chama de raízes, isso mesmo, raízes. Considere que os pontos O e B pertencem ao eixo OX e são os extremos do arco de parábola. O ponto C, que é o ponto de máximo do gráfico, então ele está dizendo que aqui esse ponto é o vértice. Ó, esse ponto é o vértice. Eu não vou usar a ideia do vértice nessa questão, a gente vai usar na próxima, tá? O ponto C, que é o ponto de máximo do gráfico de f, tem a mesma abscissa do ponto A. O que é a abscissa? Forma simplória, a abscissa é o x, tá? A ordenada é o y, costuma chamar de ordenada, e a coordenada x é chamada de abscissa, tá? Então, ele tem a mesma abscissa, o ponto C, que o ponto A, ó. Só não tem a mesma ordenada. O ponto C, a ordenada dele está aqui, ó, o y do vértice. Agora, o x do ponto C é o mesmo x do ponto A, porque eles estão numa mesma perpendicular, né? Que pertence a OB. O A está em cima de OB. Neste referencial, a unidade é o metro. Então, ele está falando que as medidas que eu encontrar aqui em valor numérico é sempre metros. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a medida do segmento OB. Ora, O eu até já sei que a origem é 0. Tá? O B vai ser a outra raiz. Então, espera aí. Vamos só lembrar aqui. O que são raízes? Raízes de uma função são os valores de x, as abscissas, para os quais o y, ser bem informal, fica mais claro, seja 0. São os valores de x para os quais o y seja 0. Então, como que eu encontro as raízes? Eu pego a função e falo que o y é 0, ou f de x. Então, eu tenho aqui f de x igual, quanto que é? Menos 51 sobre 272, que multiplica x² menos 8x. Observe que essa função aqui é interessante. É mais ou menos aqui, menos. Essa função ela não está naquele modo tradicional ax mais b, porque tem esse valor numérico antes. Para ficar no ax mais b, eu teria que fazer a distributiva. Mas interessa fazer? Nem sempre. Observe que não importa se está na forma tradicional, digamos assim, ou nessa aqui, os valores de x, eu ainda quero os valores de x para o qual f de x seja 0. Então, eu vou trocar o f de x por 0 e resolver. Você vai ver que vai ser até mais fácil eu não ter feito a distributiva. Olha só. Como isso aqui é um valor numérico, não sei quanto, mas é um valor numérico, eu vou passar dividindo, porque ele está multiplicando tudo isso aqui, ó. Eu passo dividindo. Esse menos 51 por 272 eu vou passar dividindo, porque está multiplicando, vou passar dividindo para esse lado. 0 dividido por qualquer coisa, com exceção do 0,
Não pode dividir. Por qualquer coisa exceto zero, e aqui eu sei que não é zero, dá quanto? Zero. Zero dividido por qualquer número que não seja zero, dá zero. Então, quando eu pego e passo, então eu pego esse número, passo dividindo aqui, e fica zero igual a x ao quadrado menos 8x. Ficou mais fácil, hein? Sumiu, porque zero dividido por qualquer coisa some. Agora, como que eu resolvo isso aqui? Isso aqui, ó, é uma função quadrática sem o termo independente, então não precisa fazer Bhaskara. Quer fazer Bhaskara? Fique à vontade, até para fazer de dois jeitos, checar que a resposta dá a mesma, fique à vontade. O Czinho na equação vai ser zero. Não precisa, quando não tem o Czinho, basta colocar o x em evidência. Aí fica x menos 8 igual a zero. E uma propriedade importantíssima que muita gente não dá bola, acha que é trivial, mas na hora que precisa e não aparece explicitamente na cara, esquece e não acerta, é que quando eu tenho um produto de dois fatores, e o produto é igual a zero, quando ele é igual a zero, eu posso afirmar que ou um deles é zero, x é igual a zero, ou o outro, x menos 8, é zero, o que dá x igual a 8. Achei as raízes, 0, que eu já sabia, e a outra é o 8. Agora, respondendo a pergunta, se eu sei que essa abscissa é 0 e a do ponto B é 8, qual é esse comprimento que vai de 0 até 8? 8, né? De 0 até 8 eu tenho 8 metros daqui até aqui. Gabarito A de amor, que é o comprimento segmento.